Olá! Nessa análise, vamos desvendar como a inteligência artificial está montando um retrato completo da nossa saúde. Pensa só, a nossa saúde é uma história contada em pedaços. Anotações médicas, exames de imagem, gráficos. Só que na maioria das vezes, esses pedaços estão todos desconectados. E é exatamente aí que a IA entra. Hoje, a gente vai explorar como ela está aprendendo a juntar todas essas peças para prever o risco de doenças de um jeito que nunca foi possível antes. Então vamos começar. O primeiro grande desafio é esse: como fazer com que todos esses tipos de dados, que são tão diferentes, falem a mesma língua? A solução está em criar uma espécie de linguagem universal, um código que a IA consiga entender, não importa se a informação original é um texto, uma imagem ou um gráfico complexo. E a ferramenta que faz essa mágica acontecer se chama Helmo, que é a sigla em inglês para Modelo de Linguagem Amplo para a Saúde. Ele funciona basicamente como esse tradutor mestre. Aqui a gente vê o processo na prática. Pega-se um dado bem complexo, tipo um espirograma, que é aquele exame que mede a função do pulmão. O Elm usa um tradutor feito sob medida para esse tipo de dado e o converte para essa linguagem comum da IA. A partir daí, a máquina consegue trabalhar com a informação. Tá, mas e o resultado disso? O que isso muda de verdade? O impacto é gigantesco. Quando os pesquisadores usaram só os dados clínicos básicos, a precisão para prever asma era bem baixa. Mas, quando adicionaram a análise do espirograma usando o Helm, a precisão deu um salto enorme. E não para por aí. Essa abordagem se mostrou mais eficiente que os métodos tradicionais para prever outras condições muito sérias, como o risco de hipertensão e até de infarto. O potencial é imenso. Ok, então a IA já sabe ler e traduzir diferentes tipos de dados. O próximo passo, naturalmente, é ensinar essa IA a ver. Vamos entender como esses modelos especializados estão aprendendo a interpretar exames de imagem de um jeito impressionante. E para se tornar especialista é preciso muito treino. A família de modelos MedGemini foi alimentada com mais de 7 milhões de amostras de dados médicos. É um volume absurdo de informação, o que torna esses modelos super especializados na área da saúde. O treinamento começa, claro, pelo básico. Aprender a ler com altíssima precisão as imagens 2D que a gente já conhece, como raio-x e os cortes de uma tomografia. Mas o mais interessante é como ela lida com exames 3D. A IA trata um exame de tomografia completo, por exemplo, como se fosse um vídeo. Ela analisa cada fatia como se fosse um frame, entendendo a profundidade e o volume total. E aqui vem a parte mais incrível. A IA aprendeu a ler até dados genéticos. Ela pega as pontuações de risco, que são basicamente números, e as transforma numa espécie de imagem 2D. Assim, ela consegue analisar a genética junto com os exames de imagem, tudo ao mesmo tempo. Beleza, a IA já traduz e já enxerga os dados. O que vem agora? A grande sacada é juntar tudo isso, fundir esses dados, desde o comecinho do processo. Esse conceito tem um nome: fusão inicial. A ideia é bem simples. Em vez de analisar cada exame separado, por que não combinar os dados brutos de várias fontes antes mesmo de a IA começar a trabalhar? Isso cria um sinal muito mais rico e completo. E aqui a gente vê bem essa diferença. De um lado, o método tradicional analisa o eletrocardiograma e o exame de fluxo sanguíneo em modelos separados. Do outro, o M-Regle, que primeiro combina esses dois exames e só depois entrega essa informação unificada para um único modelo de IA muito mais poderoso. E o resultado? Ao analisar os dados de forma conjunta, o M-Reglo conseguiu gerar um placar de risco genético muito mais preciso para a fibrilação atrial, que é um tipo comum de arritmia cardíaca. Basicamente, o que a pesquisa mostra é que essa fusão de dados dá aos cientistas um poder estatístico muito maior. Fica mais fácil encontrar aquelas conexões super importantes entre os genes de uma pessoa e o risco de desenvolver certas doenças. Certo, vimos a tradução, a visão e a fusão de dados. Mas e aí? O que acontece quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça? O que acontece é que a IA está pouco a pouco montando um retrato da saúde de cada pessoa. Um retrato super detalhado, dinâmico e, o mais importante, capaz de prever o futuro. Então, o que fica de mais importante? Primeiro, que a IA está se tornando essa tradutora universal para dados de saúde. Segundo, que ela está desenvolvendo uma visão especializada, que vai de imagens 2D até a genética.
E terceiro, que ao fundir os dados desde o início, os insights ficam muito mais poderosos. O objetivo final é uma nova era de medicina, muito mais preventiva e personalizada. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Conforme a IA vai completando esse retrato da nossa saúde, como isso vai mudar a nossa forma de pensar sobre prevenção? Talvez a gente esteja caminhando para um futuro onde o foco não é mais tratar a doença, mas sim preservar o bem-estar antes mesmo de qualquer problema aparecer.